Ageu, capítulo 1, versículo 4. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porventura, é tempo de habitardes em casa com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. Eu vou repetir essa palavra. Porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. Essa mensagem é uma mensagem para o profeta Ageu. Só que essa é uma mensagem também para os tempos de hoje. Porque essa mensagem era uma mensagem quando Deus enviou para o profeta, quando as pessoas estavam mais preocupadas com a vida pessoal, com que a casa, com que a obra de Deus. Parece com os dias atuais, sim ou não? Porque muitas vezes, cara, a gente vive uma vida de corrida, uma vida de correria, e a Bíblia está falando, olha, porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas. E essa mensagem de Ageu é para um povo, cara, era para um povo desanimado, entristecido, fraco na fé, mais preocupado com consigo mesmo do que com a obra de Deus. Era para um povo que não dava importância para a vida espiritual. A mensagem para Ageu era reconstrução do templo. Diga, eu preciso reconstruir o meu templo. A gente acabou de ver uma intervenção artística aqui falando sobre reconstrução, sobre reforma. Começa uma obra em mim. E eu acredito que essa série, cara, ela tem mexido conosco. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito está dizendo. Se você está com o coração aberto para entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra em você, amém? Eu acredito que Deus está fazendo uma obra em nós, cara. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, aleluia. E eu quero declarar, cara, em nome de Jesus, que toda obra que o Espírito Santo um dia começou na tua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. E eu posso falar uma coisa, cara, essa obra, ela é perfeita. Você pode olhar e falar assim, Deus, mas como vai ser? Está doendo, parece que está tudo bagunçado. Deixa eu te falar, espera, a obra vai ser completa em nome de Jesus. Agora vira para a pessoa do teu lado e fala assim, não existe obra do Espírito Santo se o templo não estiver restaurado. Amém? Olha só o que o Senhor diz. A casa é tempo de vocês morar em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Sabe o que eu aprendo com isso? É que as pessoas estavam mais preocupadas com as suas casas de fino acabamento. E nós precisamos tomar cuidado, cara. Porque se a gente não pensar direito, a gente vai continuar agindo, apenas vivendo uma vida, se preocupando apenas com o dia de amanhã. E aí a gente vive numa correria desenfreada, sabe? Preocupado de uma forma extrema. E eu não estou pregando aqui para que você não pense no futuro, para que você não planeje, eu não estou falando nada disso. Mas é porque hoje em dia a gente vive numa corrida que tem nos feito mal. Sabe por quê? Porque a gente tem perdido a simplicidade da vida. Amém? A gente vive numa correria que a gente não consegue mais ter uma vida simples. Porque a gente olha o tempo todo para a nossa rede social e a gente começa a querer uma vida que não é uma vida que talvez Deus tem para você, cara. E aí a gente começa a adoecer.
E a Bíblia está falando assim: olha, vocês estão preocupados, vocês estão mais preocupados com essa casa de fino acabamento. Segunda coisa que a Bíblia nos está nos ensinando hoje aqui, deixa eu te falar, você é um templo, você é morada do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Você é morada do Espírito Santo. Coloca para mim aí, por gentileza, 1 Coríntios 6,19. Hoje eu quero fundamentar tudo nas Escrituras. 1 Coríntios 6,19. Olha só o que a Bíblia diz. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita aonde? Em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Agora coloca 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Versículo 17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Diga, sagrado. Deixa eu te falar, querido, você é o templo de Deus, onde Ele quer manifestar a glória dEle. Amém? Uma das coisas que eu aprendo é que Satanás, ele quer uma casa para chamar de templo e impedir a manifestação do Espírito Santo. Vocês estão aqui? Amém? Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 12. Coloca para mim, por favor. Mateus 12, 43 e 45. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, presta atenção nisso aqui, gente. Olha só o quanto que é sério isso aqui. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa. Para onde? Voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra o quê? A casa desocupada. Algumas versões diz a casa vazia, varrida e arrumada. Versículo 45. Diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. E eu quero que você receba, como os pentecostais falam, receba aí uma bolada de fogo no teu coração. Deus quer templos e o inimigo quer casas. Amém? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Só que Satanás, ele quer casa para poder morar. E deixa eu te falar, ele não vai desistir, cara. Se você não entender que você é templo do Espírito Santo, e que ele começou uma obra em você, que você todos os dias tem a oportunidade de olhar para você mesmo e falar assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor quer trabalhar em mim? Porque quando nós somos templo, quando a gente tem essa consciência, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e que nós somos guiados por esse Espírito, amém? E se nós somos guiados por esse Espírito, é Ele que tem que comandar. O problema é que a gente não está dispostos a ser comandados por esse Espírito. E Satanás, ele não vai desistir. E ele tenta o tempo todo procurar uma casa vazia. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, cara, não tem lugar para Satanás na tua vida. E quando você está cheio do Espírito Santo, sabe aonde que está o lugar de Satanás? A Bíblia diz que o lugar de Satanás está debaixo do teu pé, quando você é cheio do Espírito Santo. É esse o lugar dele, em nome de Jesus. Mas sabe qual é o grande problema?
O grande problema é que nós somos uma geração que nós não sabemos quem nós somos. Sabe por quê? Porque a maioria dos princípios que aprendemos, cara, está estampado, sabe aonde? Está estampado em camisetas. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês aqui: sejam maduros na fé, sejam pessoas que amam as Escrituras, sejam pessoas profundas na Bíblia, para que vocês não sejam enganados, amém? Para que quando vocês ouvirem alguma coisa, vocês possam questionar em nome de Jesus, para que vocês não ouçam qualquer coisa e vocês aceitem aquilo dali como verdade. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Eu acredito que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres maduros na fé, homens e mulheres que amam as Escrituras, que são sérias em nome de Jesus. Eu estou cansado, cara, de ver, sabe, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente vê uma geração enganada, uma geração motivada apenas por frases bonitas, uma geração enganada por conta de músicas gospels. Cara, eu louvo a Deus pelo time de adoração que Deus tem levantado, sabe por quê? Porque eles não cantam qualquer canção. Amém, gente? Eles ouvem as letras. Tem coisas que o Vinícius fala assim: pastor, misericórdia, olha essa letra aí. É ou não é, Vini? Não dá, pastor. E eu louvo a Deus por isso, cara, porque nós precisamos ser sérios até nisso. A gente precisa se preocupar até nas canções que a gente canta. Vocês estão aqui? Amém? Porque muitas vezes a gente canta canções que só alimentam a nossa alma e que não nos transforma. Mas eu acredito no poder da adoração, cara. O poder da adoração que nos liberta, o poder da adoração que nos transforma. Eu tenho orado para Deus, sabe, enquanto o nosso time de adoração está cantando aqui, demônios bater em retirada, pessoas serem libertas, pessoas serem curadas, em nome de Jesus, para o poder do Espírito Santo voltar para o meio da igreja, em nome de Jesus. Eu creio nisso, cara, em nome de Jesus. Vocês estão aqui? Essa semana eu tive um tempo de mesa com um querido aqui. O Júlio está aqui? O Júlio está aqui? Não. O Júlio. Não é o Júlio da mídia, não. É o outro que membrou com a gente essa semana. No tempo de mesa ele falou: pastor, domingo eu fui para a igreja, e no momento do louvor, ele é lutador profissional de MMA, e ele falou que já tinha meses que ele estava sentindo uma dor na lombar, e ele já não estava conseguindo mais dar aula por conta da dor. E ele falou que entrou aqui no domingo não, na sexta-feira, no domingo virou sexta. E ele falou que entrou aqui, e no momento do louvor, no momento da adoração, ele sentiu literalmente ele sendo curado. E ele falou que no sábado ele não sentia mais nada, não tinha mais dor. Entende o quanto que é isso, o quanto que é poderoso? Sabe? Mas não é sensacionalismo, querido, é o poder de Deus. Está entendendo? Sabe qual a maior loucura que você pode fazer por Jesus? Amém? Sabe qual a maior loucura que você pode fazer por Jesus? Posso te falar? Não é vestir uma camisa escrito "sou louco por Jesus". A maior loucura que você pode fazer por Jesus é ser parecido com Ele. Amém? Essa é a maior loucura que você pode fazer por Jesus, é você ser parecido com Ele. Mas vamos lá, hoje eu quero falar sobre a obra do Espírito em nós. Eu acredito que a maior obra que o Espírito pode fazer em nós é quando a gente entende uma palavra chamada santificação. Amém? Diga santificação. John Wimber, ele diz uma frase que diz o seguinte: Deus ofende a mente para revelar o coração. E eu acredito plenamente nisso, cara, que Deus muitas vezes vai ofender a tua mente para poder revelar o teu coração. Amém? Tem coisas que Deus nos sacode, sabe, para poder revelar algo em nós. E é assim que Deus faz. Ele ofende a nossa mente para revelar o coração. Entenda algo. Eu sei que eu estou passando pela obra do Espírito
quando eu não saio alegre com o pregador, é quando eu saio triste comigo mesmo. Amém? Vocês estão aqui? Quando eu sei que eu estou passando pela obra que o Espírito Santo está fazendo em mim, é quando eu não saio alegre com a palavra que o pregador pregou, mas é quando eu saio triste comigo. Quando eu falo, caraca, bicho, eu preciso ser melhor. Vocês estão aqui? É por isso quando diz, como diz o pregador, avivamento não é a tampa explodindo, é o fundo caindo. Amém? Isso é avivamento. Mas vamos lá. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta aí para eu ver. Eita, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha só o que diz a Bíblia. Esse versículo é lindo. Amém? Olha só. Esforçai-vos para viver em paz com todas as... Eita Jesus. Hoje o Espírito Santo vai começar uma obra, amém? Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu. Eita Jesus, faz a obra em nós, Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus? Levanta a mão aí. Deixa eu te falar, quando você aceita Jesus, cara, Ele te santifica. Mas agora você precisa entender o caminho da santificação. O interessante é que ele começa falando primeiro sobre... Deixa o versículo, por favor. O interessante é que ele começa falando sobre a paz com todos. Amém? Aqui eu aprendo, cara, que o homem santo, ele vai seguir em paz com todo mundo. Aí você deve estar pensando, ai Jesus, eu preciso ser santo. É ou não é? É. Vai doer mesmo, amém? O evangelho é isso. Por isso que a Bíblia fala que a palavra é espada, amém? Eu nunca vi espada fazer carinho, como diz o pregador, amém? Espada fere, aleluia. E é isso, ó. Por isso que a Bíblia fala, por isso que a Bíblia é perfeita, amém, gente? Por isso que a Bíblia não está falando assim, gente, olha, vai ser de boa, ter paz com todos. Não, a Bíblia está falando o quê? Esforçai-vos. Precisa de um esforço. Não é fácil, amém? Mas o que o Senhor espera de nós? É que a gente se esforce. Por quê? Porque esse é um processo da santificação. Amém? Vocês estão aqui? Olha lá. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Meu Deus do céu. O que entendemos sobre santidade, cara? Muitas vezes achamos que roupa é santificação. Sim ou não? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, você precisa se vestir melhor porque você não é santo. Que roupa é essa que você está usando? Isso não é santidade. Você já ouviu isso, sim ou não? Quantas pessoas já falaram sobre isso? Isso faz parte, deixa eu te falar, isso faz parte dos imaturos. Mas deixa eu te falar, enquanto nós não nascermos novamente, nós não entenderemos o que é santificação. Amém? É por isso que na primeira semana, quando eu falei sobre as obras do Espírito, não tem como você passar pela obra do Espírito se você não nascer de novo. Vocês estão aqui? Amém? Então quando se fala de santificação, quando se fala sobre santidade, nós precisamos entender o nascer de novo. Deixa eu te falar, um encontro real com Deus vai santificar as minhas motivações. Amém? O dia que você tiver, cara, um encontro real com o Senhor, vai santificar as suas motivações. Agora entenda, tudo que é separado para Ele, o próprio Deus santifica. Amém? Então o que você separou para Ele, o próprio Deus santifica. Vocês estão entendendo? Então pastor, eu separei meu casamento para o Senhor, o próprio Deus vai santificar. Deus, eu peguei meu filho e eu separei meu filho para o Senhor, o próprio Deus vai santificar.
Vocês estão entendendo? O que nós cremos, para aqueles que creem sobre o dízimo, quando a gente separa o dízimo, o próprio Deus santifica a nossa vida financeira. Sim ou não, gente? Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? O quanto que isso é poderoso? E a gente pensa, cara, que apenas vir para a igreja é o suficiente. E aí o pior é que ainda existe pessoas que estão trabalhando para Deus sem a santidade, sem a autoridade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, um homem santo, ele entende que todas as coisas da vida dele vai ter um preço. Amém? Eu planto, eu colho. Gente, em nome de Jesus, isso é lógico, isso é racional. Vocês estão aqui? Amém? Tem coisas que não é espiritual, tem coisas que é lógica, tem coisas que você está colhendo, sabe por quê? Porque você plantou. Amém? Então não espiritualiza aquilo que não é espiritual. Deixa eu te falar, nós precisamos criar um ambiente de santidade, porque nesse ambiente é um ambiente de verdade, de clareza, de rasgar o coração. Você já viu quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, os anjos dizendo, santo, santo, santo. Tem uma canção que eu acho muito legal. E aí eu adorando a Jesus nessa canção, e essa canção ela fala assim, ai meu Deus, eu sabia que toda vez que eu faço isso, eu sei que eu vou esquecer, e eu ainda insisto em fazer, né? O que os anjos estão vendo, é o que os anjos estão vendo que a gente precisa ver, um negócio assim. O que que aleluia. Que os faz cantar santo. De novo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? É isso, sabe? O que é, cara? O que é que os anjos estão vendo? O que é essa santidade que os anjos estão vendo que nós precisamos ver? Entende? Que nível de intimidade é essa que os anjos estão enxergando no Senhor, que nós precisamos enxergar, ao ponto que a Bíblia diz que eles dizem santo, 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 e eles se prostram. Que a Bíblia diz que os 24 anciões, eles tiram suas coroas e eles depositam essas coroas diante do Senhor. Que nível de santidade é essa que esses seres estão enxergando, que eu e você nós precisamos enxergar? Vocês estão entendendo? Ou eu estou filosofando? Ou eu estou devaneando aqui demais? Eu acredito que não. Eu acredito que nós precisamos ir para esse nível, cara, de santidade em nossas vidas. Só que uma vida religiosa, cara, as pessoas querem santificar o outro e não a ela mesma. Entende? Uma vida religiosa, ela quer santificar o outro. Você precisa fazer isso. E ela não consegue enxergar ela mesma. É por isso que você vai ver Jesus falando assim, olha, antes de você falar do seu irmão, tira a trave do teu olho, cara. Vocês estão aqui? Amém? Então a vida religiosa vai querer santificar o outro e não ele próprio. A gente está pronto para dizer o que cada pessoa deve fazer. Olha, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer isso. Mas a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Presta atenção. Porque quando eu estou na mesa com Jesus, eu não posso examinar ninguém, eu tenho que olhar para mim mesmo, amém? Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que olhar para mim. Santidade, deixa eu te falar, santidade é um ambiente em mim mesmo, amém? Vira para o teu irmão e fala isso, santidade é um ambiente em mim mesmo. Santidade sabe o que é?
é eu fechar a boca. Amém? Santidade é eu fechar os olhos para aquilo que não é bom. É em mim mesmo, não é no outro. Santidade é não pensar em coisas que não edificam. É em mim mesmo. É essa obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Santidade é colocar os pensamentos naquilo que não é bom. É em mim mesmo. Vocês estão aqui? Amém? E aí você vai criando, cara, um ambiente ao redor de você mesmo. Na obra que o Espírito faz em nós, não podemos retirar. Deixa eu te falar. A obra que o Espírito Santo faz em nós, nós não podemos retirar a nossa responsabilidade. Amém? Nós não podemos retirar a nossa responsabilidade. Então entenda, cara, é você que vai construindo esse ambiente ao redor de você. Então é você que decide as coisas que você vê. É você que decide os relacionamentos que você tem. É você que decide o que você pega no seu celular e você acessa. Vocês estão aqui? Então esse processo da santificação é um ambiente que eu crio ao redor de mim mesmo. É por isso que a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. As coisas o quê? Velhas ficaram para onde? E tudo se fez novo. Então se tudo se fez novo, cara, se eu estou nesse processo da santificação, eu tenho que criar esse ambiente ao redor de mim de coisas novas. Sim ou não? Porque senão eu não vou conseguir. Senão eu não vou conseguir passar por esse processo. É por isso que você vai ver que tem pessoas que têm 20 anos no Evangelho, mas a vida dela continua a mesma. Por quê? Porque ela não cria esse ambiente ao redor dela. Ela não escolhe as coisas certas. Ela não tem esse senso de responsabilidade. É por isso que Jesus nunca enganou ninguém. Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: você quer ser meu discípulo? Primeiro, existe uma condição. Amém? Jesus não obriga ninguém. Ele quer, você quer? Ah, eu quero, Senhor. Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então existe condição. Existe a responsabilidade. Não tem como você ser um discípulo de Jesus se você não for responsável com aquilo que Deus quer confiar em tuas mãos. Amém? Eu acredito, cara, como foi ministrado aqui pela Poli na intervenção artística. Começa a reforma em mim. Começa a obra em mim. Muda tudo, pode reformar. Como diz essa canção. Sabe uma coisa que Deus fez? Cara, eu não sei porque eu vou fazer isso, mas se o Espírito Santo está mandando eu fazer, eu não quero nem saber. Tiane, você fez uma reforma. Sim ou não? Eu não sei se o Espírito Santo já tinha falado para você que você precisava fazer isso. Meu Deus. Ela saiu, ela foi no carro. O Senhor está aqui, cara. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, entenda que esse processo da reforma, esse processo da santificação, Deus vai exigir de nós
uma responsabilidade. E a minha oração, cara, é para que você entenda e que a partir de hoje você decida de uma forma racional pode subir aqui, Tiane. Gente, pode subir aqui. Me dá um microfone aqui, por favor. Não estava combinado. Meu Deus do céu. Mas a Anne, isso daqui é a coisa mais importante da minha vida. Aqui está a maior experiência que eu tive com Jesus quando Deus nos deu a real amor. Antes de Deus nos entregar a revelação da real amor, eu tive uma experiência com isso daqui. Eu estava na minha casa e estava chovendo muito nesse dia. E o meu carro ficou com o vidro aberto. E entrou muita água no carro. E a minha Bíblia, que é isso daqui. A minha Bíblia estava no chão do carro. E ela foi literalmente inundada. Só que a Bíblia, ela molhou praticamente da metade para baixo. Quando eu peguei a Bíblia, o Espírito Santo falou para mim assim: abra a Bíblia. E eu abri na parte que estava seca. Quando eu abri na parte que estava seca, foi no primeiro capítulo de Mateus. De Malaquias para trás estava seco. De Mateus para baixo estava encharcado. E o Espírito Santo falou para mim assim: mergulhe na nova aliança, mergulhe no Novo Testamento. E a partir dali, Deus começou essa obra e começou a gerar real amor no meu coração. Foi a partir dessa experiência. E aí um dia no Instagram, eu acessei o perfil da Anne, e o Espírito Santo falou para mim assim: entrega a sua Bíblia para ela reformar. Ela é artesã, ela trabalha com isso, é uma artista incrível. E eu falei assim: Tiane, você pode reformar a minha Bíblia? E ela veio aqui na igreja, pegou minha Bíblia. E eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, Anne, mas hoje, numa noite de reforma, e na hora que eu estava ministrando, o Espírito Santo falou assim para mim: pede para ela falar algo. Só estou obedecendo. Olha isso. Depois que a gente levanta a mão e aceita Jesus, a obediência é algo que tem que ser diário na nossa vida, né? Esse dom Deus me entregou quando eu decidi deixar Ele fazer uma reforma em mim, por completo. Então eu estava em cama há mais de um ano, prostrada, com uma depressão no nível master. E aí Deus me deu um dom e começou a me resgatar desse lugar. E através desse dom Ele tem me usado para tocar outras pessoas. E a segunda que eu reformo, porque eu sempre faço uma capa para a pessoa colocar num caderno, numa Bíblia ou num livro. E aí uma pastora estava com a Bíblia também bem danificada. Ela: Anne, eu gosto muito dela, não tem como. Aí quando ela me entregou, ela estava toda solta. Falei: não tem como fazer uma Bíblia só para casar. Como que eu vou fazer? Aí eu tive que reformar. Aí quando o pastor Bruno pediu, eu falei: nossa, Senhor, foi um teste, né? Eu fiz a primeira porque a dele foi mais difícil. E aí o reformar de Deus
É muito doloroso e difícil, mas é extraordinário. Porque eu estou há mais de 3 anos fora da cama. Então, todo dia eu levanto, eu falo, mais um dia fora da Glória cama. a Deus. É mais um dia fora da cama. Glória a Deus. É mais um dia dormindo, é mais um dia vivendo, é mais um dia respirando, é mais um dia fazendo o que Ele tem depositado em mim. Então, é extraordinário. Então, se permita deixar Ele fazer a reforma, mesmo nos dias que doer muito, porque a reforma vai quebrar uma parede. Quebra. Mas, quando está fazendo o revestimento, traz alegria para o nosso coração e traz esperança, porque a gente começa a ver aquilo vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Aí eu não podia fazer só a capa, né? Meu Deus do céu. Gente do céu, olha isso. Olha isso. Olha a Bíblia. O que é isso aqui? O que é isso? É kit completo. Quando Deus reforma, Ele reforma por completo. Ah, minha Bíblia agora está nova. Obrigado, neguinha. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Fica em pé aí, gente.